E aí, gente? Segundo vídeo, fisiopatologia de leucemia mieloide crônica. E hoje a gente vai falar sobre alguns sintomas e sinais no exame físico de alguém com leucemia mieloide crônica e por que que eles aparecem. Então é importante dizer que leucemia mieloide crônica é crônica porque o quadro clínico é insidioso e não é incomum, e eu coloquei esse dado aqui, 50% dos pacientes são diagnosticados de forma completamente acidental, através de um exame de hemograma feito de forma para outro motivo, para sintomas que não estão presentes nessa leucemia mieloide crônica. E é uma quantidade, então, bastante razoável, né? Metade dos pacientes estão na fase, estão assintomáticos. Mas a leucemia mieloide crônica, ela tem três fases. E ela tem uma fase crônica, que é 90 a 95% dos casos, tem uma fase acelerada e uma fase blástica. A gente vai falar especificamente de acelerada e blástica em outros vídeos, e vamos falar basicamente da crônica. A maioria dos pacientes, 90 a 95%, vão ser diagnosticados nesta fase, na fase crônica da doença. E o principal achado é uma leucocitose com desvio à esquerda, inexplicada, ok? Então, com desvio à esquerda. Então, geralmente vai ser um paciente adulto que vai chegar com um hemograma, com a leucocitose com desvio à esquerda, inclusive com a presença de células jovens, mielócitos, metamielócitos, e que, curiosamente, nesse hemograma você vai ter, além do desvio à esquerda, muitas vezes uma eosinofilia e uma basofilia. Inclusive, a basofilia é algo que pouquíssimas doenças vão produzir de forma comum. E lógico, esta leucocitose é o produto direto do próprio mecanismo. Então, aquela célula mutada, com seu cromossomo mutado, vai produzir a proteína BRCA-BL1, que vai fazer com que ela vampirize, se multiplique e não morra. Como ela se multiplica e não morra, quantidades cada vez maiores de leucócitos, de neutrófilos, eosinófilos e basófilos, mais ou menos maduros, vão cair na corrente sanguínea e um hemograma vai encontrá-los lá na corrente sanguínea. Geralmente você vai encontrar ali hemogramas por volta de 50 a 100 mil leucócitos totais no hemograma. E a presença desses leucócitos geralmente não produz sintoma nenhum. Aos poucos, o que vai acontecer é o seguinte, e aí outros sintomas podem aparecer e estão relacionados a isso daqui. O baço, ele tem uma função de retirar células, de fazer um clearance de células velhas e com problemas ou que estão para morrer, e ela recicla essas células através de uma atividade aqui do baço. Esse excesso de leucócitos, de alguma forma, vai começar a se acumular aqui dentro e vai se depositar essas células. É o primeiro lugar onde você vai ter depósitos, elas ficam aqui por mais tempo. Isso vai deixando o baço, vamos dizer assim, mais congesto. E aí ele cresce de volume. Ok? Então, aos poucos, esse depósito de células tumorais, clonais, que se acumula, faz com que haja um aumento do volume do baço. Além disso, lá na medula óssea, as células monoclonais tumorais, para que se mantenham no seu projeto de divisão eterna e de proliferação eterna, elas precisam criar um ambiente propício dentro da medula óssea. Para isso, essas mesmas células vão produzir uma série de citocinas e quimiocinas lá na medula óssea para criar um ambiente favorável.
E aqui eu citei algumas das mais comuns: interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral, e aqui principalmente o fator de estímulo de formação de colônias de granulócitos, que é esse GCSF. Esse aqui, por exemplo, ele é um dos responsáveis para que continue um estímulo lá, uma sinalização de estímulo para a própria medula óssea para continuar produzindo mais granulócitos. Então, ele produz um estado inflamatório, vamos dizer assim, o que faz com que se gaste recursos para produzir esse excesso de células anormais e gaste menos recursos para produzir células normais. Então você tem ali uma utilização de recursos da medula óssea para produzir as células tumorais. E elas vão crescendo e vão tomando espaço na medula óssea. Chega um ponto que tem tanta célula, tem tanto granulócito maligno dentro da medula óssea, que o corpo entende que ele precisa de uma outra fonte de hematopoiese, porque ele começa a ter dificuldades em produzir plaquetas, linfócitos, hemácias e outras células pela medula óssea. Então ele começa a fazer isso aqui, ó, hematopoiese extramedular. O corpo entende então que o baço tem que começar a produzir essas células, que a medula óssea está falhando em produzir. Então, pela congestão mais a hematopoiese extramedular, o baço fica gigante. E ele pode ficar mesmo gigante. O baço sozinho, grande, pode não ter sintomas. Quando tem, ele vai produzir. Eu até fiz um desenho, tá vendo que ele cresce para cima do estômago. O estômago fica aqui, coitado, sem espaço para receber comida. Então é muito comum essa plenitude pró-esprandial, saciedade precoce. O paciente come um pouquinho, parece que comeu um muitão. E aí acaba que come menos. E quando ele cresce muito, ele pode provocar dor. Então pode ter uma dor ali em peso no quadrante superior esquerdo do abdômen. Ok? Essa esplenomegalia pode estar presente em 20 a 40% dos pacientes com leucemia mieloide crônica. Uma dica importante aqui é que a ausência de baço palpável não exclui, mas a ausência de baço palpável exige, então, na suspeita de uma leucemia mieloide crônica, que eu defina o tamanho do baço através de um ultrassom. Um ultrassom de abdômen superior, né? Porque às vezes o baço está grande, mas não é palpável. E aí eu confirmo. É um exame confirmatório. Confirmatório de esplenomegalia, lógico, né? Não confirmatório de leucemia mieloide crônica. Legal? Legal. Essa produção de citocinas inflamatórias aqui pode ter efeitos sistêmicos. Tá? Pode ter efeitos sistêmicos. Esses efeitos locais, quando sistêmicos, podem produzir sintomas associados, é o que a gente chama de, muito em linfoma, né, sintomas B, ou sintomas constitutivos. Então, quando são produzidos em grande excesso e ganham a via sistêmica, e tem esse efeito, não só local, mas no corpo inteiro, o paciente pode ter asteria, febre, sudorese noturna e perda de peso. Massa, né? Lembra, interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral são sim, citocinas responsáveis pela alteração do set point hipotalâmico para produzir febre, na diminuição do apetite, na sensação de astenia, ok? Nas alterações com relação à sudorese noturna. Perfeito, são sintomas constitucionais
relacionados a isso. São sintomas menos comuns, mas possivelmente que você pode encontrar. Eles são mais comuns na fase acelerada ou blástica, em que isso aqui fica mais sai ali da medula óssea e fica mais sistêmico, mais abrangente os efeitos. Eles são menos comuns nessa fase crônica, tá? O mais comum na fase crônica é você encontrar o paciente assintomático ou pouco sintomático. Uma coisa que é interessante é o seguinte: esse baço grande ele pode sequestrar outras células, chama de hiperesplenismo. E aí então eles podem produzir aqui uma anemia por sequestro ou plaquetopenia. Esse processo inflamatório também pode produzir uma anemia de doença crônica. Anemia de doença crônica. Geralmente, nas fases crônicas, com relação à plaqueta, associado a esse processo inflamatório aqui, que também vai produzir mais trombopoetina. Então, no início, é comum que o paciente tenha plaquetose associada. Plaquetose. Então, você vai ver uma leucocitose com desvio à esquerda, que pode estar associada à plaquetose. Se muita hiperesplenismo, se o baço grande e congesto começar a arrancar muita plaqueta, essa plaquetose ela é falseada e você tem uma quantidade de plaquetas às vezes normal, tá? Mas não se engane, um hemograma talvez muito comum na fase crônica é você encontrar um paciente com leucocitose com desvio à esquerda, uma anemiazinha leve normocítica e normocrômica e uma quantidade de plaquetas aumentada. Valeu? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre outras fases da leucemia mieloide crônica e explicar por que e como elas acontecem. Valeu!